Olá, pensadores poéticos. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e desenvolvo um tratado chamado O Tratado do Pensamento Poético. Essa é a minha sina, essa é o meu trabalho, o meu labor da minha vida. E estava pensando para fazer esse vídeo justamente quando eu me declaro filósofo, definir o que é filosofia. Muitos filósofos, durante a história do pensamento humano, onde a filosofia integraliza essa história do pensamento humano, se estavam atrás dessa resposta, dessa pergunta: o que é filosofia? Para mim, especificamente, filosofia está num terreno entre a teologia e entre a ciência. Teologia e ciência, o meio, esse amálgama, esse terreno, chama-se filosofia. E estava pensando essa questão de ser filósofo na contemporaneidade é um problema de definição, porque nós temos o problema da academia, ou seja, nas universidades, no meu ponto de vista, faz-se história da filosofia. Ou seja, nós estudamos com afinco a história, as escolas de filosofia, as escolas de pensamento filosófico e os filósofos. Fazemos bacharelado em filosofia ou licenciatura, mestrado e doutorado. Mas isso efetivamente não te dá, a titulação acadêmica não te dá o título de ser filósofo. Daria, ao meu ponto de vista, o título de historiador da filosofia, o que é magnífico. Mas para ser filósofo, nós precisamos então saber trafegar com os pés no chão, no seu tempo, pensando em questões filosóficas, nesse terreno entre ciência e teologia, pensar na contemporaneidade, nas questões e tentar dar respostas e também fazer grandes perguntas. Isso caracterizaria o labor filosófico. E eu estava então lendo a história da filosofia escrita por Bertrand Russell, que é este livro magnífico aqui, meus amigos, este livro aqui, A História da Filosofia. Ele é um livro com 3 volumes. No primeiro volume, Russell discute a filosofia antiga, no segundo, a filosofia moderna, e no terceiro, a filosofia contemporânea. E Russell ele também trafega na introdução desse livro se perguntando o que é filosofia. E, incrivelmente, ele consegue achar uma proposta interessante, o qual eu gostaria de ler para vocês rapidamente aqui. Então vamos lá, meus amigos. Bertrand Russell, A História da Filosofia. Esse é o livro número 1, A Filosofia Antiga. Então vamos lá. Filosofia é uma palavra que tem sido empregada de diversas formas, algumas mais abrangentes, outras mais limitadas. Desejo utilizá-la em um sentido bastante amplo, que agora tentarei explicar. Tal qual a compreendo, filosofia é algo que se encontra entre teologia e ciência, o que eu tinha falado antes para vocês, meus amigos. A exemplo da teologia, consiste ela em especulações sobre questões quanto às quais até hoje um conhecimento definido se mostrou inverificável. A exemplo da ciência, porém, recorre à razão humana em vez de à autoridade, seja esta a autoridade da tradição ou da revelação. Todo conhecimento definido, defendo eu, pertence à ciência. Todo dogma referente ao que está além do conhecimento definido pertence à teologia. Entre ambas, no entanto, existe uma terra de ninguém. Uma terra exposta a ataques de ambos os lados. Essa terra de ninguém é a filosofia. É interessante que Russell, então, entra nessa questão dizendo que a terra que não é definida, a terra de ninguém entre teologia e ciência, é a filosofia. Portanto, a filosofia ela consegue fazer as perguntas necessárias no âmbito, sempre, obviamente, filosófico, que dão um tapete, um colchão
para a teologia se desenvolver e a ciência se desenvolver, no sentido mais amplo e íntegro, para o conhecimento humano se desenvolver. Continuando, meus amigos, quase todas as questões que mais despertam o interesse dos espíritos especulativos são questões para as quais a ciência é incapaz de oferecer respostas e para as quais as soluções confiantes dos teólogos não parecem tão convincentes quanto no passado. Estaria o mundo dividido entre mente e matéria? Caso esteja, o que seria mente e o que seria matéria? Aquela estaria submetida a esta ou possuiria capacidades independentes? Porventura o universo possui alguma unidade ou propósito? Estaria caminhando para algum objetivo? O estudo dessas questões, quiçá até sua solução, é o que cabe à filosofia. Ou seja, até a solução de uma questão tão fantástica como essas apresentadas por Russell, caberiam as soluções à teologia e as soluções à ciência. A ciência usa o método, a teologia usa a revelação, a fé, e algumas teologias usam o dogma. A filosofia, porém, no meu ponto de vista, não tem um método próprio e não tem dogmas e crenças. Ela tem esse terreno, essa terra de ninguém, que Russell chama. Ou seja, os aspectos filosóficos, a perspicácia filosófica e as investigações filosóficas, elas têm intrinsecamente uma liberdade da pergunta. E isso cabe a filósofos, grandes filósofos que já fizeram e filósofos que estão por vir. Ou seja, meus amigos, ser filósofo é ter essa liberdade da investigação filosófica por trás, dando esse colchão para pensarmos em questões cruciais para o ser humano e para a vida humana. Pensar dessa forma é pensar com liberdade. Eu fico por aqui, meus amigos, e sempre na construção do conhecimento e sempre querendo evidenciar questões que estão nas profundezas dos mares humanos. Fiquem em paz a todos vocês, eu desejo muita paz. E sempre poetizem onde estiverem. Um abraço e um beijo a todos vocês.